Bom dia, queridos alunos. Na aula de hoje, a gente vai fazer 2 exercícios para vocês se divertirem. Eu vou aqui só apresentar os 2 exercícios e dar um empurrãozinho para vocês, dar uma pincelada geral neles, para que vocês façam como tarefa e me entreguem no Siga A. Então vamos lá, vamos ler o primeiro. Na figura abaixo, uma esfera de massa mzinho igual a 2 kg descreve sobre a mesa plana, lisa e horizontal um movimento circular. A esfera está ligada por um fio ideal a um bloco de massa mzão igual a 10 kg, que permanece em repouso quando a velocidade da esfera tem intensidade V igual a 10 metros por segundo. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o raio da trajetória da esfera, observando a condição de o bloco permanecer em repouso. Então, se você está preocupado aí agora, pensando, eu não tenho a mínima ideia de como calcular esse raio, ótimo, porque não é para ter, e nem eu tenho, gente. O que é para fazer? Sempre a mesma coisa. Você tem a bolinha, tem um bloco. Desenha o diagrama de forças em cada um. Desenhou? Monta as leis de Newton. É equilíbrio? Resultante igual a zero. Não é? F igual a ma. Montou as equações? Só depois disso é que você vai olhar para suas equações e ver se aparece quem você quer. No caso aqui você quer o raio, o Rzinho. Então nas suas equações aparece o Rzinho, aí que você vai deixando o raciocínio te guiar. Então quem aprender isso vai ter facilidade na física. Quem não entender isso vai ter dificuldade, porque vai parecer que é um inferno, que você tem que adivinhar as coisas. E não tem jeito de adivinhar, porque cada caso é um caso e eu tenho como fazer infinitos casos. Mas a lei é sempre a mesma. Então, vamos lá. Alguns detalhes importantes do enunciado. Ele te fala que a mesa é lisa, né? Então, isso te dá a ideia para você desprezar o atrito. Outra coisa importante, ele fala que o fio é ideal. Então, observem que o mesmo fio liga a esfera e o bloco. Então, quando você tem o mesmo fio e ele é ideal, a tração, a força de tração que esse fio faz é a mesma nos dois extremos. Então, se você por acaso descobrir a tração que o fio faz no bloco, o mesmo valor vai ter que ser, em módulo, né? Vai ter que aparecer no fio puxando a esfera e vice-versa. Outra coisa importante, falou que o bloco mzão aqui está em repouso. Se ele está em repouso, a força resultante sobre esse bloco é zero. Então são detalhes importantes e te pede o raio. Eu não sei como calcular o raio, mas vou saborear o problema, vou desenhar as forças, vou escrever as leis de Newton, sem medo de ser feliz, e tomara que dê tudo certo. Então vamos lá. Primeiro aqui eu desenhei o bloco. O bloco eu sei que tem a força peso para baixo e a tração do fio puxando ele para cima. Como o enunciado te fala que o bloco está em repouso, você tem um equilíbrio, a força resultante vale zero. Só existe um jeito da resultante ser zero para esse bloco. Quem está para cima, em módulo, a tração tem que ser igual a quem está para baixo em módulo. Então a tração tem que ser igual ao peso. O peso do bloco é mzão G, né? Então a tração tem que ser igual a 10 vezes 10, 100 newtons. A força de tração no fio vale 100 newtons. Ah, mas o problema não pediu a tração no fio. Tudo bem, guarda no bolso aí. Se a gente vai precisar ou não disso, daqui a pouco a gente vai saber. Agora vamos para a esfera. A esfera, eu vou desenhar ela aqui embaixo, desenhar o diagrama de forças. Eu tenho a força peso da esfera. Eu deveria até ter usado um nome diferente aqui, ó, porque o peso da esfera é mzinho G, né? E o peso do bloco é mzão G. Mas vamos lá. Eu tenho o peso da esfera puxando ela para baixo. A esfera, ela vai fazer uma compressão no chão, ó, na mesa, desculpa. Isso é problema da mesa, mas a mesa vai reagir empurrando a esfera para cima, é a força normal. E eu tenho também o fio, né, puxando o bloco para o centro
da curva, né? Que é a força tração. Então vamos lá. Nessa direção vertical, pessoal, a esfera ela não acelera na direção vertical. Então eu tenho uma situação de equilíbrio. Então quem está para cima em módulo tem que ser igual a quem está para baixo. Então a normal é igual ao peso. O peso é mg, 2 vezes 10, 20 newtons. Não sei, o problema não te perguntou a normal, mas se precisar, já está na mão. Eu já sei que essa força de tração vale 100 newtons. Como que eu sei disso? Eu calculei a tração lá no bloco e o fato do enunciado me dizer, né, que essa corda é ideal, então sempre que você tem a mesma corda e quando essa corda é ideal, a tração é sempre a mesma. Então se eu tenho 100 newtons puxando o bloco para cima aqui, no outro extremo da corda eu também vou ter 100 newtons puxando a esfera, né? E vamos agora aplicar a lei de Newton na direção radial, né? Nessa direção radial, gente, se a esfera está fazendo um movimento circular uniforme, a gente sabe que tem que ter uma aceleração centrípeta apontando para o centro e tem que ter uma resultante centrípeta, né? Uma força centrípeta apontando para o centro. Então a lei de Newton vai ser força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Agora, para este problema específico, né, qual ou quais forças que estão executando o papel da força centrípeta? Peso e normal não podem ser, porque são forças que estão numa direção perpendicular à direção que eu quero. A única força que possui a direção e o sentido que aponta para o centro, para este problema, é a tração. Então a força centrípeta, para este caso especial, vai ser a tração. Então no lugar da resultante você vai botar a tração. O M está aqui quietinho e no lugar da aceleração centrípeta você vai botar o módulo dela, que é V ao quadrado sobre R. Então você chega numa equação e aí eu vou deixar para vocês terminarem. A tração a gente já sabe quanto vale, 100 newtons. A massa da esfera foi dada no enunciado. A velocidade que a esfera está girando também foi dada no enunciado. E o raio é o que o exercício pede. E ótimo que ele apareceu aqui nessa equação. Então, por meio dessa equação, você vai descobrir quanto vale esse raio. E aí eu vou deixar para vocês. Vamos para o próximo problema de hoje, né? Então, vamos lá. A ilustração abaixo apresenta um globo da morte, dentro do qual um motociclista realiza revoluções circulares contidas em um plano vertical. O raio da circunferência descrita pelo conjunto moto-piloto é praticamente igual ao do globo e vale Rzão. Então o raio desse movimento aqui é Rzão. O ponto A é o mais alto da trajetória e por lá o conjunto moto-piloto, que tem massa mzão. Então mzão já é a massa da moto junto com o piloto, hein, gente? O ponto A é o ponto mais alto da trajetória e por lá o conjunto moto-piloto, que tem massa mzão, passa com a mínima velocidade admissível para não perder o contato com a superfície esférica. Olha que situação drástica, hein, gente? Porque se ele perde o contato com o teto do globo, a moto cai, acontece um acidente. E o enunciado está te dizendo que ele passou lá com a velocidade mínima possível. Ou seja, ele está quase perdendo o contato, né? Aí eu pergunto aqui, calcule a velocidade do motociclista no ponto A. De novo, se você não tem pronto uma fórmula para calcular a velocidade do motociclista no globo da morte, no ponto mais alto, quando ele está quase caindo, ótimo, porque não é para ter mesmo. O que a gente tem que fazer aqui? O beabá de sempre. Desenhar o diagrama de forças e montar a lei de Newton. E aí, a partir das equações, a gente bota a cabeça para funcionar. Então, vamos fazer isso. Aqui, gente, eu já desenhei para vocês. Eu peguei aqui, eu só tinha a figurinha de uma moto, tá, gente? Mas imagina que o motociclista está em cima da moto aqui. Eu desenhei aqui 4 pontos no globo, ó. Ponto A, que é o ponto mais alto, B, C é o ponto mais baixo, ponto D. E eu desenhei os vetores
peso e normal em cada um desses pontos. Então, primeira observação, a força peso, ela sempre é vertical para baixo. Então, independente do ponto, o vetor peso está sempre aqui apontando para baixo, na vertical. A força normal, lembrando que a moto, né, durante o movimento dela, ela pode exercer uma compressão no globo, ação-reação, o globo empurra a moto na perpendicular, isso é a força normal. E lembrando que a força normal, o próprio nome diz, né, ela é sempre normal, ou sempre perpendicular à superfície. Então, lá no ponto mais alto, a força normal ela vai apontar para baixo. Lá no ponto C, no ponto mais baixo, a normal vai apontar para cima. No ponto B, olha só, a força normal ela é perpendicular à superfície. Então ela vai apontar aqui para dentro. E no ponto D, analogamente, né? Então tá aí as forças, né? Pode ter a força de atrito aí, a depender da velocidade da moto. Mas em termos de peso e normal é isso. Agora olha só, vamos pensar na força centrípeta. Se a moto descreve um movimento circular uniforme, a força resultante, obrigatoriamente, ela aponta para o centro, né? Ela aponta para o centro. Então, pensando em peso normal, como é que eu vou ter a força centrípeta aí? Vamos começar nos pontos B e D. Nos pontos B e D, gente, a força peso, ela é perpendicular à direção que eu quero. A direção que eu quero é aquela direção que vai passar pelo centro do círculo, né? Então a força peso, por ser perpendicular, ela não contribui para a força centrípeta nesse caso aqui. Agora, quem que aponta para o centro nos pontos B e D? A própria força normal, né? O atrito, se ele existir, ele vai ser tangente aqui, ele vai estar sempre na direção tangente à superfície. Então o atrito também não pode apontar para o centro em momento algum aqui. Então nos pontos B e D, a única força que pode fazer o papel da força centrípeta é a própria força normal. Então nos pontos B e D, a força centrípeta vai ser igual à força normal. No ponto C, vamos lá para baixo. No ponto C, eu sei que a resultante, a força centrípeta, tem que apontar para cima. Só que nessa direção eu tenho duas forças, uma para cima e uma para baixo. Ora, se a centrípeta, se a resultante aponta para cima, quem é maior do que quem? Obrigatoriamente a normal tem que ser maior do que o peso. Então a resultante aqui, de normal e peso, que eu já sei que tem que apontar para o centro, porque o movimento é circular, né? Então a força centrípeta aqui, essa resultante que aponta para o centro, vai ter que ser, no ponto C, a que está para cima, que é a normal, menos o peso que está para baixo. E lá no ponto A, que é o ponto mais alto, no ponto A, tanto o peso quanto a normal apontam para baixo, já apontam para o centro. Então a resultante nessa direção aqui, que vai passar pelo centro, se ambas estão para baixo, a resultante vai ser, em módulo, a soma da normal mais o peso. Então olha só, 4 situações diferentes, né? Nesses pontos aqui B e D, a centrípeta vai ser só a normal. No ponto mais baixo é normal menos peso. E no ponto mais alto é normal mais peso. Isso é só para dar uma pincelada geral, que esse é um problema clássico da física. Mas vamos à pergunta, né? A pergunta, ela está lá no ponto A. E vamos voltar para a pergunta. O ponto A é o ponto mais alto da trajetória e a moto de massa emisão, né, com o piloto, passa com velocidade mínima admissível para não perder o contato com a superfície esférica. Então eu estou numa situação assim, a moto está na velocidade mínima, ou seja, se a velocidade for abaixo disso, perdeu o contato, a moto cai. Então eu já sei que lá no ponto A, a força centrípeta, ela é peso mais normal. Só que agora eu tenho uma condição muito específica que o enunciado coloca.
Quando ele fala que é a velocidade mínima, né? Ele fala da velocidade mínima, ele pergunta a velocidade mínima, significa que eu estou numa situação limite. Significa que se a velocidade for abaixo disso, perdeu o contato da roda com o teto do globo. Gente, se está nessa situação de perder o contato, o que eu posso dizer da compressão que a moto faz no teto e da ação e reação da normal? Lembrando que a normal é uma reação à compressão que é feita na superfície. Se eu estou numa situação de perder o contato, essa compressão tende a zero e, consequentemente, a normal ela vai para zero. Então, na situação específica que o exercício colocou, que é uma iminência da moto perder o contato com o teto, eu tenho que a normal vai ser zero. Se a força centrípeta lá em cima é peso e normal, mas a condição que o problema coloca faz com que a normal tenda a zero, a força centrípeta vai ser simplesmente igual ao peso. Então aqui eu vou deixar para vocês terminarem. Força centrípeta você vai substituir por mv² sobre r. Olha a velocidade aí aparecendo. Então no lugar da força centrípeta você vai colocar m, a massa do conjunto piloto-moto, né? v², que é a velocidade que você quer, dividido pelo raio do globo. Isso vai ser igual ao peso, que é mg. Então, você vai analisar aí no enunciado quem você conhece, quem você não conhece, quem você precisa calcular e arrematar o problema. Então, por hoje é isso. Só uma pincelada geral, um pequeno empurrão aí para ajudar vocês. E esses dois exercícios são a tarefa do dia. Um grande abraço a todos.